E 95.5 de hoje, falando de ética. E para ilustrar o nosso bate-papo, eu quero falar sobre o grande filme de Meryl Streep e Anna Hathaway, O Diabo Veste Prada. Enfim, essa iluminação e tudo mais, nada, só para emprestar um pouco do clima deste filme, que para muitos é uma comédia, mas ele traz ali no seu âmago, no seu eixo central, muita, mas muita informação interessante a respeito de vários assuntos, inclusive da própria ética. Para quem não viu o filme, sugiro que assista. O Diabo Veste Prada. Para quem já viu, vai rememorar algumas coisas. Basicamente, a história é de uma jovem sonhadora, jornalista, que pretende fazer uma carreira brilhante e ganhar ali os prêmios cobiçados, né, nesta carreira. A sorte, o destino faz com que ela vá trabalhar numa grande revista de moda que é capitaneada, dirigida por uma executiva, papel da Meryl Streep, extremamente focada e o que a gente costumou chamar de alta performance, né? E enfim, e cheia de métodos para conseguir o que quer com a eficiência que quer. E esta jovem sonhadora então entra neste mundo e depois de algum tempo ela rapidamente é levada a fazer parte efetivamente deste mundo. E ali ela começa a fazer coisas que ela nem sonhava em fazer diante daquele sonho inicial. Seus amigos e o namorado começam a desconhecer um pouco esta nova personagem vivida pela Anne Hathaway, até que de tal forma ela avança tanto que se afasta efetivamente dessas relações anteriores. Enfim, a ideia aqui não é contar sobre o filme, mas falar sobre essa questão da ética, né, que a gente percebe nessa dança dos personagens. Em primeiro lugar, nós temos ali uma liderança, né, da editora que faz o diabo, exatamente, com as pessoas que estão na sua equipe ou à volta dela, seus fornecedores, enfim, para que atinjam a eficiência que na cabeça dela é a perfeição e nada pode sair menos do que perfeito. Por outro lado, há ali uma carreira muito cobiçada por várias pessoas para uma pessoa que tinha outros valores. Com o passar do tempo, ela vai percebendo que aquela carreira, ou para que conheça uma nova história ou essa história que ela almeja dentro desta empreitada, ela precisa se livrar de diversos valores e sentimentos, de tal forma que ela percebe que uma das coisas que talvez ela tenha que se livrar é de um sentimento muito nobre para muitas pessoas chamado amor. Essa história do Diabo Veste Prada, em que nos induz sempre a pensar quanto vale, né? O que você faz para conseguir o que você quer, por quantas cabeças você está disposto a pisar. Como é dormir à noite depois de tudo isso? Para algumas pessoas isso tem um preço muito alto e não estão dispostas a pagar. Para outras pessoas, enfim, é o preço da fama, do dinheiro, ou seja lá o que for. É um filme para refletir sobre as suas próprias questões, inclusive. E eticamente, enfim, tem alguns deslizes enormes. O tal do capitalismo tenta explicar. Eu aqui, lembrando do filme, me faz ali, e na época algumas questões, algumas reflexões me vieram à tona, que é exatamente isso, que é uma certa loucura coletiva em prol de um sucesso
coletivo em prol de um sonho coletivo e que não é libertador, porque muitas pessoas acabam esquecendo de pensar em si próprias, entender quais são os seus caminhos, quais são os seus desejos de fato, quais são os seus valores de fato envolvidos nisso. Habitualmente, nós precisamos encontrar trabalhos que ressoem o nosso desejo e principalmente nosso prazer. Isso tem muito a ver com a ética, porque a ética é o reconhecimento do seu próprio caráter, é o reconhecimento de fazer coisas que não prejudiquem outros e, ao mesmo tempo, que ajudem outras pessoas. Então, este é um ponto bem interessante. Vai aqui a dica, então, de Diabo Veste Prada, para pensar um pouco nessa questão da ética diante até do mercado de trabalho e daquilo que a gente imagina ser o nosso sucesso. Quero finalizar o nosso papo de hoje, do 95.5, dessas pessoas que fazem a diferença, que querem fazer um mundo melhor, que refletem, inclusive, nas suas próprias carreiras, aqui com um livro chamado O Monge e o Executivo, aqui, né, de James Hunter, e eu separei aqui um pedacinho desta história que vale muito a pena. É a história de um ex-executivo que se torna um monge e que aí há um encontro de um executivo que está ali vendo as suas relações familiares ruírem, a própria questão do trabalho já não começa a fazer muito sentido, ele já não consegue sentir mais prazer, né, naquilo que faz. Então, ele fala aqui que a diferença entre poder e autoridade. Então, poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. E aqui mais uma vez assim, existem algumas sutilezas entre as palavras, mas que nos levam para um caminho ou por outro. Então, muitas vezes nós buscamos uma autoridade e nos encontramos com o poder. E usamos o poder para manter o poder, não é? E aí fica sempre essa coisa assim, mas tem poder ou tem autoridade? E esta é uma grande diferença quando a gente fala de ética. Porque eticamente, eu quando estou envolvido com outras pessoas, quando eu tenho uma posição de liderança, é sempre ético trazer o outro para aquilo que está sendo feito, para que ele entenda qual é a parte boa disso, quanto as pessoas ganham com isso coletivamente, enquanto que o poder pelo poder é exercido por uma pessoa para que seja feito à vontade dela, sem questionar, sem refletir, sem pensar o quanto de bom pode agregar na vida de outras pessoas. Aí nossas dicas de cinema e de livro para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa que faça diferença e que venha para o grupo dos 5%. Sou Santucci, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui com esta série 95.5. Vem comigo para mais um episódio amanhã.